Fala galera, Felipe Masmania do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá gravando esse vídeo numa sexta-feira, véspera de carnaval, então fazer algo mais, ritmo, né? mais leve aqui, mais divertido. A gente vai fantasiar aqui, a gente sabe que a maior parte dessas negociações aqui são irreais, aí não vão acontecer, mas a gente vai fantasiar como seriam esses jogadores de volta nos times brasileiros, aí jogadores que atuam na Liga Chinesa. Tá todo mundo sabendo aí do problema da epidemia do coronavírus, esse é problema sério, né? Não é motivo pra brincar. Claro que a vontade maior seria que acabasse essa epidemia de vez aí, o chinesão tivesse rolando e todos esses jogadores estivessem em campo, mas como a gente sabe que é uma situação que foge aí do controle de todo mundo, a gente vai fazer esse teste, acho que vai ficar bacana, né, Isa? Exatamente, são 13 jogadores aqui em 13 times brasileiros e antes que vocês nos xinguem, não estamos falando que há negociações. Pra reforçar, né? Exatamente. Pra reforçar. Teve até alguns jogadores do primeiro time, primeiro jogador que a gente vai mostrar aqui, que teve uma negociação, um namorico ali, mas enfim, né? A gente não tá falando isso. Não digam que o Footstats está colocando jogadores nos devidos times aí, que não é o caso. Antes de mais nada, a gente pede pra você que gosta do nosso conteúdo, senta o dedo no like, senta o dedo no joinha, porque é fundamental pra gente crescer cada vez mais. E se ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos lá, vamos começar a falar desses jogadores, começando por Roger Guedes no Atlético Mineiro. É o caso que o Iso falou, que até teve aí uma negociação, teve uma sondagem do Galo, acabou não rolando, pelo menos por enquanto, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, mas para explicar direitinho para vocês, a gente sempre vai classificar esses 13 jogadores aqui por identificação com o clube, né, que o jogador viria para o Brasil, necessidade do clube em contar com esse jogador no momento e a capacidade técnica atual do jogador, o que ele tem desempenhado aí nos últimos anos. Vários desses números que a gente pegou foram lá do Gol, que é uma bíblia aí do futebol, tem tudo que você imaginar lá. Tem jogo do time do bairro de 1978 quanto de 1981. É bizarro. Os caras é muito são bom, a gente vai deixar o link dos caras aqui na descrição do vídeo, mas bora lá, vamos começar a analisar Roger Guedes. Identificação com o Galo não é lá muito grande. Foram só 28 jogos pelo Galo, uma passagem que foi muito breve, mas foi sim muito boa, 13 gols em 28 jogos, ele largou o Galo no Brasileiro, tava voando, ele era artilheiro da competição no momento que ele saiu do Galo e tava indo muito bem, e desde que ele saiu, o Galo não achou um atacante aí de beirada de campo, um segundo atacante com tanta capacidade, por isso que a gente coloca aqui 2 estrelas na identificação e 5 estrelas na necessidade. Pois é, a gente coloca a necessidade em 5 estrelas, porque o Galo ainda não encontrou esse jogador, no elenco falta essa peça, um ponta que consiga também agregar gols, e é um cara que tem uma capacidade técnica bem legal, fez 15 gols em 35 jogos na China, então por isso a gente coloca 4 estrelas, né, Masman? Exato, a gente vai somando as estrelas aqui, lá no final a gente vai fazer um ranking, a gente até convida vocês a fazer essa brincadeira junto com a gente, já vai anotando aí no celular, no notebook, onde você quiser, quantas estrelas cada jogador teria, que no final vai rolar um ranking. Clubismo tá liberado, hein, mas tá liberado, hoje tá liberado, véspera de carnaval, pode clubismo, pode tudo. Seria uma transferência do Shandong Luneng pro Atlético Mineiro, seria uma ótima, um dos jogadores mais jovens aqui, né, que ainda tem um potencial de evolução bem grande, Roger Guedes. Vamos agora pro segundo jogador, sempre aqui na ordem alfabética do time do Brasil, começou com o Atlético Mineiro, agora seria Anderson Talisca, indo do Guangzhou Evergrande pro Bahia. Anderson Talisca é um dos grandes jogadores aí do futebol chinês nos últimos anos. A gente vai falar um pouco melhor item por item, mas começando pela identificação com o Bahia, jogador revelado aí pelo esquadrão. Anderson Talisca, que atuou em 2 temporadas pelo Bahia, lá nas temporadas 2013 e 2014, conseguiu fazer 11 gols em 68 jogos, sempre foi esse jogador muito goleador, né? Mesmo muitas vezes jogando como um segundo volante, como um meia, sempre teve o hábito de fazer muito gol. É isso, um canhoto, força física muito interessante, né? É bem verdade que o Bahia acabou de contratar o Rodriguinho, inclusive fizemos o vídeo, né, detalhando, dissecando a análise em cima do jogador, camisa 10 do Bahia, vai estar aqui no link, vai estar na descrição também. E é por isso que a gente coloca 3 na necessidade aqui, né? Ele joga acabou muito, de contratar o Rodriguinho, óbvio que se o Talisca chega agora no Bahia, dá um jeito de colocar ele no time de qualquer jeito. Moleque, porque ele ainda tá jovem, né? Ainda é jovem o Talisca, apesar de já ser bem rodado, teve aí grandes passagens pro Besiktas, pro Benfica, já teve sucesso na Europa, e por isso que a gente coloca aqui 5 na capacidade técnica do Talisca. Pelo Guangzhou, 32 gols em 45 jogos, e na Superliga do ano passado, o Guangzhou foi campeão novamente com 5 gols de vitória dele. Essa estatística a gente pegou lá do Gol, e é um número bem interessante, é aqueles gols que são decisivos, realmente são os gols que dão a vitória pro time. Perfeito. Talisca, um dos grandes jogadores da Liga Chinesa, cairia que nem uma luva aí no tricolor, a gente tem certeza disso.
Dando sequência agora pro terceiro jogador. Aikesen. Não sabia? Mudou o nome. Sabia dessa. É o Aikesen que mudou o nome aí pra poder defender a seleção chinesa. Um cara que é ídolo lá na China, tanto que mudou de nome, virou o Aikesen agora. O Aikesen aqui queria também do Guangzhou pro Botafogo. O Botafogo tá contratando todo mundo, né? Teve Honda, Yaya Touré aí bem próximo, chegando, hein? pelo que a galera diz. Tem até aquele videozinho muito engraçado, né? Do Urimê? É muito bom. Mas enfim, vamos lá, falando de identificação do Aikesen com o Botafogo. Jogador que foi revelado pelo Vitória, até podia encaixar muito bem lá no rubro-negro do nosso querido Ícaro Análises aí. Um grande abraço. Eu vou mandar um vídeo pra ele. Será que ele ia gostar? Torcedor ilustre do Vitória. Será que ele ia gostar do Aikesen no Vitória? Mas enfim, falando do Aikesen no Botafogo. Necessidade, 5 estrelas a gente coloca aqui, só para completar aqui na identificação. Não foi revelado, mas teve uma boa passagem, 2 temporadas, 2011 e 2012, com 26 gols marcados, 3 estrelas na identificação. Na necessidade, 5 estrelas, porque o Botafogo sente falta aí de jogadores goleadores. Chegou o Pedro Raul agora, que tá fazendo gol, Bruno Nazário também, mas tirando isso aí, não tem muitos jogadores goleadores no elenco. 5 estrelas na necessidade e 4 na capacidade técnica, porque é um cara muito goleador, sai do Brasil como meia, mas na China se provou um cara goleador, tem uma média de 0,6 gols marcados por jogo, ganhou 5 campeonatos chineses e 2 Ligas dos Campeões da Ásia. Iria bem no fogão, hein, Aikesen? Vamos falar agora de Paulinho, mais um do Guangzhou. O Guangzhou aí que tá repleto de times brasileiros. Desde sempre. É o time mais bem sucedido aí na China nos últimos anos. Paulinho, que tá até treinando no Corinthians, né? Torcedor corintiano alimenta esse sonho de ver novamente Paulinho. O Red Bull Bragantino também demonstrou interesse, mas falando da identificação aí com o Alvinegro é gigante. Paulinho, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Corinthians, não precisa de mais nada. Ídolo máximo aí, por isso 5 estrelas pro Paulinho no Corinthians na identificação, mas na necessidade a gente coloca só 2 estrelas, porque Camacho e Cantígio encaixaram muito bem aí nessa dupla de volantes do Corinthians do Thiago Nunes. Estão jogando demais, mas é claro que se o Paulinho viesse, ele tinha que entrar no time, com certeza. Até mesmo né, numa função mais adiantada, porque na China ele é quase um atacante, né? Por isso que a gente coloca essa capacidade técnica de 5 estrelas, porque é um cara que estava há muito pouco tempo na seleção brasileira e mete gol pra caramba lá na China e tem uma média de gols bem interessante por lá, né? Foi o melhor jogador da Superliga Chinesa no ano passado, do campeonato chinês, foi eleito por todo mundo aí o melhor jogador, vice-artilheiro do campeonato, com 19 gols. Não aí, é mais uma marca longe, né? incrível, incrível mesmo. Além dos 19 gols, 6 assistências também, um cara que participou ativamente aí de muitos gols pelo Guangzhou, e aí tem passagem por Barcelona, que também foi bem sucedido, ele fez quase 10 gols aí pelo Barça, seleção brasileira, Paulinho aí seria mais um grande reforço pro futebol brasileiro. Próximo jogador é o Ricardo Goulart no Cruzeiro. Imagina só uma volta aí do Ricardo Goulart. Tudo bem, Cruzeiro tá na Série B esse ano, mas aí seria um acréscimo técnico ainda maior. Seria absurdo. O Cruzeiro que é um dos times que já fez esse movimento, né? Trouxe o Marcelo Moreno, que tava lá na China. Verdade. Trouxe o Marcelo Moreno agora pra jogar em 2020, mas o Goulart tem uma identificação bem grande pelo Cruzeiro, bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. 4 estrelas para ele na identificação. Uma passagem de muito destaque, 34 gols em 99 jogos, também ganhou o Campeonato Mineiro em 2014, então a gente coloca essa necessidade em 5 estrelas, que mesmo tendo o Maurício, que tá indo muito bem, Robinho vai voltar, mas de qualquer forma o Ricardo Goulart seria titular com toda certeza na capacidade técnica, que já não é mais o que ele era antes, né? Voltaria a fazer uma dupla com o Marcelo Moreno, né? Conseguiria entregar muito gol, tirar um pouco essa responsabilidade do Maurício de fazer tudo no Cruzeiro nesse começo de temporada. Ficaria bacana ali, Maurício, Ricardo Goulart e Marcelo Moreno seria um belo trio ofensivo. Na capacidade técnica a gente coloca 3 estrelas porque o Ricardo Goulart está convivendo com muitos problemas de lesão. Vocês vão lembrar da passagem relâmpago aí dele pelo Palmeiras lá no começo de 2019, onde conseguiu marcar 4 gols em 12 jogos. Estava mostrando que se atuasse aí constantemente ia fazer muito gol, mas a gente não sabe ao certo como tá a capacidade física do Ricardo Goulart, por isso 3 estrelas para ele aqui na capacidade técnica. Próximo jogador, Renato Augusto, queria do Beijing Goan pro Flamengo. O torcedor corintiano vai ficar mordido aqui também, porque queria ver o Renato Augusto no Corinthians, mas a gente tá dividindo aqui um jogador para cada time e nada mais justo do que o Renato Augusto ir pro Flamengo, jogador revelado aí pelo rubro-negro e com alguns títulos aí na bagagem, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2006, a gente nem lembrava dessa direito quando a gente foi fazer a pesquisa, até se surpreendeu. Quase 14 anos. Campeão carioca também em 2007 e 2008, 9 gols em 89 jogos para ele pelo rubro-negro, mas na necessidade
Só 2 estrelas porque o elenco tá recheado. Na posição do Renato Augusto ia ser difícil ele entrar no time, hein? Tem Gerson, tem Thiago Maia, tem Diego. Olha, mas daria pra encaixar, né? Daria, ele Renato pode jogar Augusto, na do né? Arrascaeta, pode jogar na do Everton verdade. Ribeiro, pode jogar em qualquer uma ali. Perfeito, 2 estrelas apenas, mas capacidade técnica dispensa comentários, né? Na seleção brasileira foi um dos caras de confiança do Tite, não tem sido mais convocado, mas na China ele é um cara fundamental lá no Beijing Guoan, é um dos melhores times também da Liga Chinesa. Enfim, o cara que dispensa comentários. 15 gols e 10 assistências para ele na última temporada e olha só, ele atuou em todos os minutos da Superliga. Foi ele e mais um jogador, um chinês que eu não vou lembrar o nome agora, só é 2 jogadores que atuaram em todos os minutos da Liga Chinesa. O Renato Augusto foi um deles, capacidade técnica de sobra, 5 estrelas para ele. Vamos agora para o próximo jogador, Alain, atacante, aí queria para o Fluminense do Tianjin Tianhai. Alain, que já jogou muitos anos também pelo Guangzhou Evergrande. E para falar aqui da classificação dele aqui, na identificação, 3 estrelas, jogador revelado em Xerém, teve uma passagem curta, é certo, mas acabou fazendo 22 gols em 84 jogos. Fez parte do elenco campeão brasileiro de 2010 pelo Flusão, então 3 estrelas para ele na identificação. Podia ser um pouco maior se tivesse passado um tempinho maior aí no Flu. Na necessidade, 4 estrelas, porque o Flu tá sem esse jogador goleador aí, perdeu jogadores do ano passado. Se pegar para comparar o começo do ataque do Fluminense, o final perdeu todas as peças, brusca, né? Perdeu o Ione, o falou Luciano, perdeu o Pedro, perdeu praticamente todo mundo. O Nenê tá fazendo muito gol aí por enquanto. O Fred pode chegar, aí seria um acréscimo aí bem grande, mas o Alain encaixaria muito bem nesse ataque do Flu. Capacidade técnica a gente coloca em 4 estrelas porque ele se mostrou um goleador na China, sai do Fluminense como um ponta, muito jovem, realmente sai praticamente imaturo, né, na carreira, mas enfim, lá na China se provou um grande cara e aí poderia voltar, né, no futuro próximo aí, quem sabe, e agregaria muito pro Fluminense. 0,57 gols lá na China, mas a grande marca dele é na Áustria, no Red Bull Salzburg, 0,72 gols por jogo, uma média gigante aí no Red Bull, que atualmente tem aparecido em Champions League. Revelou o Haaland, inclusive, né, goleador máximo da Champions League desse ano. Mas vamos lá, vamos dar sequência pro próximo jogador com o Fernandinho no Grêmio. Fernandinho no Grêmio é atacante, campeão da Libertadores lá em 2016 e na identificação a gente coloca 3 estrelas muito em função dessa passagem aí, a passagem dele em 2016. Tem mais de 100 jogos aí pelo Grêmio, mas jogou em muito clube o Fernandinho, não daria pra colocar muito mais identificação do que isso nele, né? É um dos mais velhos da lista, né? Tem 34 anos. Eu achei que você ia falar o nome do time aqui, né? O Chongqing Esse aí é complicado. Dangai. É difícil falar esse nome. Esse aí é difícil. Mas enfim, Fernandinho, você falou da passagem dele em 2016, mas foi campeão lá em 2017, pelo Grêmio na Libertadores. Eu confundi os anos. Falei 16, eu tava querendo falar 17. Jogou Mundial, enfim, a gente coloca esses 3 estrelas de identificação. Necessidade apenas 2 estrelas, porque, né, o Grêmio realmente tem vários da posição. Tem Everton, PP, Alisson, tem o Ferreira aparecendo muito bem aí também. E pra falar do título da Libertadores de 2017, único título da carreira do Fernandinho, tirando o título da Libertadores 2017, mas nenhum título. E falando agora da capacidade técnica, a gente coloca 3 estrelas porque ele não tem tido aí um destaque muito grande lá na China. A gente pega os números dele aqui, com 34 anos, 51 jogos para ele na China, 11 gols marcados aí desde o começo da temporada 2018. Fernandinho no Grêmio, será que ia ser uma boa? Acho que até sim, mas mais para compor elenco, né? Não ia conseguir ser titular absoluto, pelo menos assim eu imagino. Continuando agora no Rio Grande do Sul, indo do Grêmio pro Internacional com Oscar. Oscar, que teve todo aquele imbróglio lá na revelação, foi revelado pelo São Paulo, né? Foi o time de formação dele, mas aí é uma briga bem antiga, uma briga bem grande. Na identificação, a gente coloca 3 estrelas para ele. No Internacional, foi bicampeão gaúcho em 2011 e 2012, campeão da Recopa em 2011 e fez 19 gols em 70 jogos, uma marca bem boa aí para um meia. Sempre foi um meia com muita capacidade de fazer gol e principalmente de dar assistências. Exatamente, o Oscar que é marcado principalmente pela passagem de muito brilho, né, no Chelsea. Ele acabou vendido por uma grana absurda no futebol chinês, ganha um baita salário, um dos caras mais bem pagos maiores aí do mundo. Do mundo, exatamente. Mas na necessidade a gente coloca 4 estrelas, precisaria colocar o Oscar nesse time com toda certeza, mas ainda assim no esquema tático do Kudê atual
talvez ele não se encaixasse tanto, teria que fazer alguma adaptação, mas de qualquer forma, dispensa comentários também o Oscar. E na capacidade técnica, 5 estrelas pro Oscar, é um cara que joga em alto nível, como o Iso falou lá no Chelsea, ele jogava demais. Fez o gol do 7-1, né? É verdade. Senão seria 7-0. É verdade, fez o gol do 7-1 na seleção brasileira no Chelsea, teve grandes participações, ótimas atuações na Champions League e no futebol chinês é um dos maiores assistentes aí do país, desde que ele chegou na temporada passada, 9 gols e 11 assistências para ele em 28 jogos. Tá bem aqui de estrela o Oscar, hein? Acho que ele vai estar bem ranqueado. Vamos partir pro próximo Hulk no Palmeiras. Essa aqui, uma das negociações mais avançadas, se é assim que pode se dizer. Avançadas. O Palmeiras já demonstrou interesse, né? Algumas vezes. O Hulk já demonstrou interesse ele também em atuar. É palmeirense, aí é o time do coração do Hulk. Até foi ver jogo no Allianz Parque recentemente. Mas na identificação a gente coloca uma estrelinha pra ele, porque ele é o único jogou, que né? não tem nenhuma relação direta mesmo, assim, a não ser torcer pro time, gostar do time. Nunca jogou, nunca foi da base do Palmeiras, então uma estrelinha pra ele na identificação. Na questão da necessidade, a gente coloca 4 estrelas. Tá certo, o Palmeiras acabou de anunciar o Rony aí há poucos minutos, logo antes da gente começar a gravar o vídeo, o Palmeiras já estava anunciando o Rony. Se não tivesse anunciado, aí era 5 estrelas, porque aí era aquele jogador de campo que tava precisando. Mas já tem o Rony, tem o Dudu, que vai ser um ponta mesmo com o Vanderlei Luxemburgo, já falou que o Dudu não vai ser meia com ele. Tem o William, que também joga por lá, tem os meninos da base, tem o Veron, né? Tem uma galera aí pra jogar, então 4 estrelas na necessidade. Mas é um cara muito forte, como diz o próprio apelido, né? Hulk, enfim, poderia até ser centroavante, né? É verdade. No lugar do Luiz Adriano, acabou perdendo os gols aí na última partida do Palmeiras, no momento que a gente tá gravando esse vídeo. Aí acaba ganhando um pouquinho mais de estrela aqui em função dessa polivalência, né? Exatamente. De poder fazer o 9 também. Capacidade técnica também, o Hulk é um cara que sempre foi um finalizador nato, né? Desde jogador de Copa do Mundo, né? Sim, exatamente. Estava em 2014. Enfim, né? Acho que é outro cara que agregaria com toda certeza. Foi campeão da Copa das Confederações, foi campeão da Europa League pelo Porto, 4 títulos portugueses também lá pelo Porto, campeão russo e uma média de 0,56 gols lá na China. O Hulk, capacidade técnica, 4 estrelas para ele. Vamos passar agora para o próximo jogador, que vai ser o Allan Kardec. A gente colocaria o Allan Kardec no Santos, já teve passagens por Vasco, onde foi revelado, né? Já passou por São Paulo, Palmeiras, diversos times, mas a gente encaixa aqui o Allan Kardec no Santos, porque o Santos está precisando desse cara, mas a gente começa a falar da identificação, 2 estrelas para ele, uma passagem aí muito curta, chegou a ser campeão paulista aí pelo Peixe, nas passagens entre 2011 e 2012, 2 estrelinhas para ele. Na questão da necessidade, 4 estrelas, porque o Santos não tem esse camisa 9. Tem o Eduardo Sacha, que joga improvisado. Tem o Uribe, que ainda não desencantou, ainda não conseguiu marcar nenhum golzinho aí pelo Peixe. Tem o Raniel também, né, que joga aberto, joga como 9 também, mas o Allan Kardec chegaria aí com certeza para ser o 9 do Peixe, necessidade de 4 estrelas para ele. Na capacidade técnica, é um cara que sempre marcou gols por onde passou, né? Mesmo algumas vezes não sendo titular absoluto, foi marcado também as passagens dele com algumas lesões, mas de qualquer forma é um cara que tem um currículo legal de respeito e na China faz alguns golzinhos há um bom tempo já também. 47 gols em 91 jogos pra ele na quase... China, mas na Europa não chegou a vingar, né? A passagem dele pelo Benfica foi bem apagada. Emprestou várias vezes para times brasileiros, acabou não tendo sucesso lá no futebol português. Acabou não dando certo na Europa. Indo agora para Miranda, o penúltimo jogador que a gente destaca para vocês. Miranda, queria do Sunim, Jiangsu Sunim, né? Que já teve outros jogadores brasileiros. Alex Teixeira de lá. O Alex Teixeira vai chegar logo menos, já deu spoiler aqui. Já deu spoiler, mas já Ramires, que tá no Palmeiras também, né? Era desse time. Alguns brasileiros já passaram por lá e a gente coloca ele indo pro São Paulo. Poderia ir pro Coxa também, né? O Miranda, que é revelado lá pelo Coritiba. Mas onde o Miranda acabou se destacando de verdade foi no São Paulo. O torcedor São Paulino ama de paixão aí o Miranda. Até se arrepia quando ouve falar de Miranda. Por isso que a gente coloca aqui em identificação 5 estrelas para ele, nada mais do que justo, né? Foi tricampeão brasileiro 2006, 2007, 2008 pelo São Paulo. Bela história pelo tricolor. Na questão da necessidade, 2 estrelinhas para ele, porque se tem algo que o São Paulo não tá precisando, é de zagueiro. Bruno Alves e Arboleda foram uma dupla aí muito sólida desde a última temporada, se encaixaram muito bem,
mas quem sabe aí com uma possível chegada do Miranda daria para voltar para aquele esquema de 3 zagueiros que o torcedor São Paulino tem tantas memórias boas. E foi onde o Miranda se destacou lá no tricampeonato do São Paulo, sob o comando do Muricy Ramalho. Enfim, é um dos caras mais velhos aqui, né, dessa lista que a gente montou. Tem 35, 36 anos já o Miranda, mas com passagens de enorme sucesso na Europa, principalmente pelo Atlético de Madrid, que formou uma dupla com o Godin, que foi para Inter de Milão, onde ele também já jogou, mas acabaram não jogando junto, não atuando juntos lá no time de Milão. Mas de qualquer forma, a capacidade técnica é muito boa ainda, né? Um zagueiro muito experiente e que é muito sólido, regular há muito, muito tempo. Muito boa, até pouco tempo atrás estava jogando em alto nível, como o Isa acabou de falar, mas se pegar a temporada 2019, somando Inter e somando China, fez só 29 jogos, então teria que ficar um pouco ligado nisso, mas 4 estrelas tá de bom tamanho para a capacidade técnica do Miranda, zagueirão aí de seleção brasileira de Europa e de tão bom futebol. Para fechar a conta, Alex Teixeira, que iria também do Jiangsu Suning pro Vasco. O torcedor vascaíno também idolatra aí o Alex Teixeira, jogador da base do clube, que teve uma passagem curta, mas bem boa, 4 estrelas na identificação, se tivesse ficado um tempinho maior, dava até para encaixar 5 estrelas. Alex Teixeira, que lá nas temporadas 2008 e 2009 fez 12 gols pelo Cruz Maltino, foi campeão da Série B lá em 2009, mas não era esse goleador que ele virou na China, né? Alex Teixeira, que é um meio atacante aí de muita capacidade de finalização. Na necessidade, a gente já coloca logo de cara 5, porque o Vasco não tem esse cara, né, Isa? Exatamente, no vídeo de elenco do Vasco a gente até ressaltou o fato do time não ter nenhum meia mesmo, né? Um cara que esteja pronto ali, ele chegaria, né, pra suprir essa lacuna. É bem verdade que o Vasco também tá contratando o Benítez, que é um meia também que joga no Independente, mas de qualquer forma, o Alex Teixeira, que é um cara bem goleador, como você falou, era um cara mais de lado de campo e agora virou quase como um segundo atacante, até jogou de centroavante, apesar de não ser tão alto assim, que sem dúvidas mudaria o patamar do Vasco, ele que toda hora tá declarando amor pelo Vasco, pelo Cruz Maltino nas redes sociais. Isso aí, imagina esse quarteto de ataque, Benítez vindo mesmo aí, seria bem bacana pra ser um meio armador. Aí Thales Magno, Alex Teixeira e Germán-Cano. Olha, ia ficar dá bacana, caldo, hein? Porra, com Guarim ainda voltando agora, ia ficar um baita de um time do Vasco da Gama. O Alex Teixeira também, que recentemente quase veio pro Corinthians, né? Chegou a ter uma negociação bem avançada. 2018 foi isso, lá aos 45 do segundo tempo que a negociação acabou melando, tava bem no fechamento do mercado. E na capacidade técnica a gente coloca 4 estrelas para ele, porque tá jogando aí o fino da bola ainda na China. Na Superliga de 2019, segundo jogador com mais participações diretas em gols, 18 gols e 9 assistências aí pro Alex Teixeira. Um cara que tem essa capacidade de fazer gol, de dar assistência para gol, um cara aí com muita qualidade técnica mesmo, ficou só atrás do Zahavi, que é o israelense que fez chover aí na Liga da China do ano passado. Teve uma passagem muito boa pelo Shakhtar Donetsk, também com 87 gols aí pelo Shakhtar, 5 campeonatos ucranianos. Tá certo que o Shakhtar ganha praticamente todo ano lá na Ucrânia. Mas tava ganhando pelo menos. Mas ele foi muito bem, chegou a ter sucesso também na Champions League. Alex Teixeira, que é um jogadorzaço, tá com 30 anos aí. Tá jovem aí. Jogando o fino da bola. Bom, a gente falou desses 13 jogadores, agora tá na hora do ranking. A gente tinha pedido pra vocês irem anotando aí. Foi anotando aí? Colocou no caderninho? Jogador por jogador? Quem que ficou na liderança do ranking de vocês? Quem será que ganhou? Com essa quantidade de estrela que aparece do Alex Teixeira, acho que pintou o favoritaço aqui, hein? Pintou o campeão aqui, né? Será? Vamos ver? Alex Teixeira aí, com 13 estrelas seria o líder desse ranking. Antes de mais nada, antes de a gente falar dos jogadores, a gente falou só do Alex Teixeira que ganhou. A gente não tá falando ele é o melhor que o cara lista, que tem 8 estrelas é pior do que o que tem 13, que o que tem 13 é melhor do que o que tem 12. Nada disso, é simplesmente por esse critério que a gente pegou de identificação com o clube, necessidade e capacidade técnica. É uma conta que a gente formou aqui só por brincadeira, como a gente tá destacando desde o começo do vídeo. Descontrair, né? Comprometimento zero aí jornalístico com a verdade, né? Só realmente pra brincar. Só pra dar aquela empolgada, brincar de Master League aqui, né? Revivendo aí o passado, Exatamente. brincando de Master League aqui no videogame, colocando grandes jogadores aí nos times brasileiros. Mas agora pra bater o ranking direitinho pra vocês, Alex Teixeira líder máximo, o único com 13 estrelas. Aí tem uma galera na casa das 12. Paulinho, Oscar, Anderson Talisca, Ricardo Goulart e Elkeson com essas 12 estrelas. Renato Augusto, que aparece com 11, muito em função da baixa necessidade que o Flamengo tem, porque Renato Augusto é jogador para ser 15 estrelas aí. Joga demais. Mas como tem esse critério de necessidade, o Flamengo não precisa muito de um jogador que nem ele no momento, porque o elenco tá recheado. 11 estrelas para ele, assim como 11 estrelas para Roger Guedes, para Alain e para Miranda. E aqui, fechando aqui os últimos jogadores, Hulk e Allan Kardec com 9 estrelas,
O Hulk muito em função da falta de identificação com o Palmeiras, também é o único que tinha só uma estrelinha na identificação. E o Fernandinho aqui com 8 estrelas, porque o Grêmio também tá recheado de bons pontas. Ele não vive as melhores fases, já tá com uma idade avançada. Mas todos esses jogadores aqui agregariam demais ao futebol brasileiro. Imagina que bacana ia ser o Brasileirão desse ano com esses atletas, Isa. Acho que esses 13 jogadores jogam nos 20 times da Série A. Tranquilo. De qualquer maneira, acho que a gente deixou você, torcedor, babando aí, com água na boca, com esse sonho, né, de algum desses jogadores voltar pro clube de vocês. Eu tenho certeza disso. Dá vontade, né? Dá vontade de ver esses caras com camisa. A gente até montou as montagens aqui dos jogadores aí com as camisetas atuais, até deu um puta de um trabalho, mas tá valeu valendo. a pena. Ficou bacana. Nossa brincadeira de carnaval aqui. É isso aí, galera. Vocês gostaram? Se você gostou, já senta o dedo no joinha aí, senta o dedo no like, que é fundamental pra gente. Se ainda não se inscreveu no canal, caiu aqui de paraquedas, nem sabia o que era Footstats direito, se inscreve aí no canal e ative as notificações pra ficar sabendo de tudo em primeira mão. Normalmente são trabalhos mais sérios do que esse, né? Dados mais concretos, mas acho que ficou bem bacana. Já deixa a sua avaliação também, o que você achou. Que jogador tá faltando aqui, porque tem muito jogador também. Tem Moisés que ficou de fora, que tem vários jogadores aí brasileiros que jogam na China que não apareceram aqui na relação. Comenta o que você acha. Aproveita para comentar aí também o seu ranking. A gente falou para vocês irem armando aí quantas estrelas cada jogador teria na opinião de vocês. A gente quer saber se tá batendo opinião aqui, a opinião do Footstats com a opinião do nosso público. A gente fica por aqui nesse vídeo e pule o carnaval com muita moderação, porque a gente quer você que tá assistindo nossos vídeos na próxima semana aí, depois que acabar o carnaval, quando a rotina voltar aí. Tome cuidado, hein? Moderação. É isso aí, galera. Um grande abraço, bom carnaval para vocês. Até mais. Falou, tchau, tchau.